Compartilha aqui comigo. Você já teve alguma vez dificuldade para entender quais dados devem ser carregados do seu banco, da sua planilha ou de qualquer outra fonte de dados? Como esses dados devem se relacionar e se transformar antes de você criar suas análises numa plataforma de BI, Business Intelligence? Bom, deixa eu te dizer uma coisa. Você não está sozinho. Esta é a maior dificuldade quando você constrói um projeto de BI. Não é, como algumas pessoas pensam, aprender a plataforma Power BI, ClickSense, Tableau ou outra solução, ou como criar um gráfico na melhor análise. A maior dificuldade é justamente essa compreensão da informação que você deve fazer previamente para depois você construir as suas análises. Bom, por causa desse assunto, nós vamos falar hoje sobre o Data Warehouse, DW, ou armazém de dados. Recentemente nós fizemos uma enquete em nosso Instagram e várias pessoas solicitaram para abordarmos um pouquinho mais sobre o Data Warehouse e o Data Lake, um lago de dados, que vamos falar em um outro vídeo, para não ficar muito longo. Bom, antes disso, vamos entender um pouquinho como é que funciona a estrutura de dados de um projeto de BI, para depois identificarmos quais problemas devemos passar para entender quando aplicar o DW no nosso projeto. Você já deve ter visto e aplicado na prática essa estrutura aqui de um modelo de projeto BI. Primeiro, você está com seu ClickSense, Power BI, Tableau ou qualquer outra solução de Business Intelligence e você vai se conectar à sua fonte de dados, seja ela uma planilha, seja ela um banco de dados, um sistema, e você vai extrair suas informações para o seu projeto. Aqui, dentro da sua plataforma de BI, você vai realizar uma rápida transformação para que seus dados se relacionem e façam sentido para a criação das suas análises. Ótimo, perfeito. Qual é um grande problema que se encontra neste ponto? Vamos lá. Você está adotando a cultura data-driven na sua empresa. Várias pessoas agora têm conhecimento em construir suas próprias análises. E você precisa extrair informações do seu banco de dados. Vamos supor o banco de dados TOTUS do sistema Proteus. Aqui, as informações dentro do banco de dados estão num formato bem complexo. Você precisa ter um conhecimento aprofundado desse banco de dados e como as informações se relacionam para que você consiga construir o seu projeto. É claro que várias pessoas não têm esse conhecimento e, na verdade, nem precisam ter neste momento. Você precisaria de ter uma pessoa, um gestor de banco de dados, um analista de dados, para trazer essa informação para você e gerar as informações que você necessita para daí então o analista construir as suas próprias análises. Bom, isso é um ponto crucial num projeto de Business Intelligence, porque você depende de uma outra pessoa. Um outro ponto importante é, vamos relembrar aquele cenário. Você tem na sua empresa 200, 300 pessoas que utilizam o sistema de gestão, neste caso o TOTUS. Imagine, você tem um setor de compras dando entrada em nota fiscal de mercadoria que estão chegando, você tem o setor comercial que estão emitindo pedidos, você tem o setor financeiro que está cadastrando contas a pagar, contas a receber. Então, existem várias pessoas na sua organização que estão imputando, cadastrando e visualizando informações no seu sistema o tempo todo. O que é que isso acontece? Você precisa ter uma infraestrutura adequada para aguentar essa quantidade de acessos ao seu banco de dados. Isso é bem comum. Porém, se você tem mais 20, 30 pessoas que estão construindo um projeto de BI e que precisam de informações o mais próximo do tempo real, por exemplo, 30 em 30 minutos ou de hora em hora, essas informações estarão sendo consumidas em paralelo com as pessoas que estão usando o sistema de gestão. O que é que pode acontecer? Uma sobrecarga e uma lentidão geral dentro da sua empresa. E isso é o que você não quer. E de fato, pessoal, acontece em várias empresas. Por isso, nós precisamos ter um cuidado muito grande quando as pessoas estão utilizando essa estrutura de dados para consumir os dados, para analisar suas informações. Agora, voltando ao problema 1, eu quero que você compreenda um pouquinho e veja na prática como é que funciona o entendimento de informação de um banco de dados, nesse caso o Proteus da TOTUS. Esse é um modelo da tabela de clientes chamada SA1 dentro do Proteus, que você entenderá e abordará. Detalhe, você já não tem o conhecimento que a tabela de clientes se chama SA1. Então, aqui você já precisa compreender as informações e como elas devem se relacionar.
Neste caso, eu trouxe apenas alguns dos vários campos que essa tabela contém. Nesse caso, eu trouxe o A1 filial, o A1 COD, A1 loja, A1 nome e A1 EST. Esses são os nomes reais dentro dessa tabela. Você também não tem compreensão dessas informações. É complexo você entender. Detalhe, além disso, você vai ter que entender como relacionar essas informações com outra tabela. Por exemplo, na tabela de nota fiscal de venda, nota fiscal de saída, ela se chama SD2. Quando você quer relacionar um cliente com a tabela SD2 de nota fiscal, você tem que unir mais de um campo. Nesse caso, você vai ter que unir a A1 COD mais A1 loja, concatenar junto a esses campos, para fazer o relacionamento com D2 cliente e D2 loja. Percebe como você precisa ter um conhecimento aprofundado e isso requer muito esforço e conhecimento? Bom, vamos entender agora como é que funcionaria um projeto de BI com o DW encaixado nessa estrutura. Agora você está visualizando como é que seria uma estrutura de projeto com o DW encaixado nesse processo. Vamos compreender esses dois pontos citados. O primeiro ponto, a sobrecarga de consumo do banco de dados. Como é que o DW resolve? Agora, todo o processo de transformação e os dados pertinentes às análises do BI vão ser armazenadas nesse DW. Ou seja, se existiam 20 e 30 pessoas carregando do banco de dados, agora essas 20 e 30 pessoas vão consumir do DW e o DW é uma única conexão com essas fontes de dados. Ou seja, eu reduzi muito o meu consumo e acesso ao banco de dados que está em produção. Isso facilita muito essa correção desse problema. O ponto 2. Dentro do DW serão aplicadas transformações que aqueles códigos e nomes de tabelas vão ser bastante resumidos e mais facilmente entendidos pelos usuários analistas de BI. Ou seja, agora um analista de BI não precisa compreender aquela tabela SA1, SD2, aqueles códigos de tabela, aquelas colunas para montar suas análises. Dentro do DW, as informações vão estar muito mais simplificadas para os analistas de BI começarem a analisar seus dados. Não vão ter tabelas complexas e nome de colunas complexas, nem relacionamento complexo, porque estarão bem mais estruturados. Entendeu para que serve um DW dentro de um projeto de Business Intelligence? Na verdade, de um projeto de dados? Bom, claro que existem várias outras vantagens e vários outros pequenos processos que auxiliam na construção desse projeto de BI ou um projeto de dados. Mas aqui eu simplifiquei ao máximo para você entender dois pontos cruciais dentro desse processo de construção da sua análise de dados. No próximo vídeo eu falarei um pouquinho mais sobre o Data Lake e como ele se encaixa nessa estrutura, que também auxilia muito num projeto na área de dados. Gostou do vídeo? Comente e compartilhe aqui embaixo. Você já usou um DW ou já consome informações dessa estrutura? Comenta aqui também. Lead Data, você líder de seus próprios dados.